Bom, gente, vamos começar então. Moçada, para a prova de vocês, tá? Que eu, pelo positivo ON lá, vai ser semelhança e relações métricas no triângulo retângulo. Essa parte de trigonometria fica para a próxima prova lá de vocês. Então a matéria já está dada, são as matérias anteriores. Quem tem dúvida, assista de novo às aulas, faça os exercícios, façam as trilhas do positivo, porque lá vai ser a nota de, teoricamente, uma segunda nota de vocês. Comece a fazer tudo lá. Bom, gente, agora aqui, ó. Hoje é um repeteco da aula passada, simplesmente fazendo com que você tenha o quê? Que guardar certos valores para não ficar indo na página 72, olhando quanto vale o seno daquele ângulo, ou o valor que mais se aproxima. Simplesmente, a partir daí, os conhecimentos são da aula anterior. Gente, vamos lá. Começa. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Apresentado já a aula passada o triângulo retângulo a vocês, só que agora a gente vai dar interesse e tem importância aqui nos ângulos agudos, sempre olhando o triângulo, senão você não sabe quem que é o cateto oposto ao ângulo, quem que é o cateto que está junto ao ângulo. Sem o desenho aqui eu não sou nada, certo? E aí, seno do ângulo B, olha o ângulo B, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso eu tenho que guardar. É a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí visualizar quem é o oposto ao ângulo B. Bzinho, hipotenusa, A. E se eu fosse o ângulo C? Já inverte. O ângulo C eu tenho que olhar aqui. É o cateto oposto que é C sobre a hipotenusa A. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa do ângulo B. Olha o ângulo B, o adjacente junto a B é o cateto C sobre a hipotenusa A. Cosseno do ângulo B, cosseno do ângulo C. Olhando o ângulo C agora, é o cateto adjacente a CBzinho sobre a hipotenusa A. Tangente, finalizando as relações, cateto oposto dividido por cateto adjacente do ângulo B. Cateto oposto é Bzinho, cateto adjacente é C. E tangente de C, cateto oposto sobre o cateto adjacente, olhando o ângulo C. Cateto oposto é C, cateto adjacente é B. Guardar essas relações, porque o que acontece agora? Simplesmente, você vai ter que guardar alguns valores notáveis, que seria aí seno, cosseno e tangente de 3 valores. E aí, como é que eu faço? Para não ficar guardando musiquinha, que eu acho bobagem, é você pensar. Aqui, você vai escrever as funções. Seno, como você já aprendeu, sempre primeiro você aprende o seno. Depois, cosseno. Por último, tangente. Se for fazer desse jeito aqui, Pedro. Sempre seno, cosseno e tangente nas linhas. E depois na ordem. Os ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus. E como é que preenche essa tabelinha? 1, 2, 3. Nenhuma sequência mágica. 1, 2, 3. E depois decrescendo. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
Divide todos por 2. Coloca a raiz em todo mundo. De cima. Raiz de 1 é 1 mesmo, não precisa colocar. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Raiz de 1 é 1 mesmo, não precisa pôr. Tangente é sua obrigação guardar aqui. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente 45, 1. E tangente de 60, raiz de 3. Gente, a partir de agora, os exercícios que eu vou pedir a vocês, com toda certeza, se tiver ângulo de 30, 45 e 60, fique esperto, tem que guardar esses valores. Sem saber esses valores, você não vai avante nos exercícios. E os valores não são, vamos dizer, aqueles brilhantes, apropriados, né? Raiz de 3 sobre 2 já é um número que é irracional. Você viu na tabela que os números eram com várias casas. Aqui a gente vai trabalhar com fração, não vai se preocupar com quanto vale, a não ser que o exercício mande. Aproxime raiz de 3 por 1,7 e assim vai. Então aí os valores notáveis, senhores, tem que ter na sua cabeça. Teoricamente hoje, prova aí online, você pode até consultar, mas numa prova na vida real, não vai ter essa tabelinha para você ficar consultando. Gente, teoria da aula de hoje, como eu disse, é um replay da aula passada. Simplesmente, nós não vamos ficar olhando na página 72, se bem que tem 2 exercícios que você vai ter que buscar lá. Que nem sempre os ângulos são de 30, 45 e 60. E aí, né, na vida real mesmo, você vai medir um ângulo de qualquer coisa, dificilmente dá um desses daqui. A não ser quando é uma estrutura que você mandou fazer. Aí talvez os ângulos sejam perfeitos. Então na página 25 de vocês, vai lá. Começa e me ajuda aqui. Vamos lá. É o Chiqueta e a Ana Lara que só ajuda. O resto fica aí. Nem sei se estão assistindo a aula mesmo. Gente, nos triângulos retângulos a seguir, calcule as medidas x e y. Note, triângulo é retângulo. Te deu um ângulo de 60. Pede x e y e a única medida que ele te deu foi 6 raiz de 3 aqui. Bom, primeiramente, a ferramenta que você aprendeu e que vai cair na tua prova, Pitágoras, eu não sairia do lugar. Porque eu só tenho um cateto, não tenho outra informação. Usar lá que quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos 2 catetos, eu fico com uma equação e 2 incógnitas. Eu fico encurralado, não vou saber quem que é x nem quem que é y. E aí, fatalmente, você percebe, além disso daqui, ele te deu um ângulo. Agora, vamos atrás do primeiro, x. Olhando o meu ângulo, quem que é 6 raiz de 3? Cateto oposto a 60. Cateto oposto a 60. E se eu quero ir em busca de x, quem que é x? A hipotenusa. Hipotenusa. E aí eu tenho que me recordar, quem que é que utiliza cateto oposto e hipotenusa? Seno? Seno. Então, aí eu começo. Seno do ângulo de 60 graus que eu vejo na figura. É a razão do cateto oposto a 60. 6 raiz de 3 sobre a hipotenusa x.
Vou na tabela, busco o valor, seno de 60. Pedi para você começar a guardar raiz de 3 sobre 3. Desculpa, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 6 raiz de 3 sobre x. Agora sim você busca x. Antes, comece a aprender a simplificar. O cara te deu para facilitar. Raiz de 3 aqui com uma igualdade com raiz de 3 aqui, cancela. Sobra 1 aqui. Multiplica em cruz. X igual a 2 vezes 6, 12. Achou x. Busca y agora. Caragão. Y. O que y é? O que y é? Cateto adjacente? Cateto adjacente. O 6 raiz de 3, a gente já sabe, é o cateto oposto. Cateto oposto e cateto adjacente, qual das relações? Tangente? Tangente. Tangente de 60 é o cateto oposto, que é o 6 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente y. Tangente 60, busca lá na tabela, raiz de 3 é igual a 6 raiz de 3 sobre y. Novamente, raiz de 3 aqui com raiz de 3 aqui, cancela. Ao multiplicar em cruz, você tem que x é y, né? É 6. Aí, ó. Prontinho. Primeiro exercício. Item A. Segundo item B. Aqui eu queria que depois alguém tivesse uma visão brilhante, além do que a gente vai fazer. Para você perceber que quanto mais conhecimento você tem, exercícios como esse ficam simples. Bom, mas vamos lá. Usando o seu conhecimento, buscar x. Ângulo de 45. X é o que nesse desenho? Hipotenusa. Hipotenusa. E o 4 em relação ao ângulo de 45 que ele te deu? Cateto adjacente. Aí, cateto adjacente e hipotenusa, qual a relação que você pensa em usar? Cosseno. Cosseno. Só Ana Lara. Cosseno de 45 é o cateto adjacente, 4, sobre a minha hipotenusa x. Aí, vamos lá. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2, da tabela, é igual a 4 dividido por x. Multiplica em cruz, dá x raiz de 2 igual a 8. X é 8 dividido por raiz de 2. Racionalizo. Multiplico aqui por raiz de 2 e aqui por raiz de 2.
Então x é igual a 8 raiz de 2 sobre 2. Simplifica 8 por 2. Resposta: x é 4 raiz de 2. Achei x, 4 raiz de 2. E achar y da mesma forma, y é o quê? Cateto oposto. E o 4? Adjacente. Cateto oposto e adjacente, qual a relação? Tangente. Tangente de 45. É o cateto oposto, y, sobre o cateto adjacente, 4. Sem surpresa, tangente 45 é o número 1. É igual a y sobre 4. Isso significa que seu y é igual a 4. Resposta. Agora eu pediria para os senhores analisar isso de forma mais madura um pouco. Alguém percebe alguma coisa aqui? Que eu poderia não usar isso para chegar a esses valores? E já foi comentado em aulas anteriores. E que você vai ter que buscar bastante agora nos próximos exercícios. Para agilizar ou então achar o fio da meada também. Alguém vê alguma coisa? Pitágoras? Não sei. Não, não é bem Pitágoras. Uma parte seria mais antes, mais antigo ainda. Esse triângulo aí não é nenhum triângulo especial, não. Triângulo retângulo. Só? Se aqui é 90 e aqui é 45, fique esperto. Triângulo retângulo com ângulo de 45. Será que o outro ângulo é quanto? 45. 45? Ah, então esse ângulo seria 45. Dois ângulos de 45 no mesmo triângulo, o que caracteriza? Nada. Dois ângulos iguais. Nenhum triângulo especial esse cara. Os três ângulos são diferentes, ele é escaleno, os três lados são diferentes. Tem dois ângulos iguais aí, que tipo de triângulo é esse? Equilátero, os três lados são iguais. Só que não é o caso, esse não é equilátero. Porque senão teria que ter os três ângulos iguais, cada um medindo 60. E esse? Dois ângulos iguais. Esse triângulo é o chamado triângulo isósceles. E que é uma característica do triângulo isósceles. Possui dois ângulos iguais e dois lados também iguais. Este lado é igual a este. Então, se esse daqui mede 4, quanto tem que medir esse? 4. Quanto é que você achou que vale? 4. Eu não precisaria fazer isso, então? Não. Isso aqui é 4, aqui é 4, automático. E se você voltar, né, uns exercícios anteriores, na teoria ou na aula que a gente propôs a vocês, eu falei de uma coisa, e se você simplesmente usar um pouco de criatividade, vai perceber que a figura aqui, se eu completar ela, passa a ser o quê? Um quadrado. Se passa a ser um quadrado,
esse x que é a minha pergunta no exercício é a diagonal de um quadrado. E a diagonal de um quadrado eu defini uma fórmula para vocês que era lado raiz de 2. No caso, 4 raiz de 2. O lado é 4 do quadrado. O que você achou aqui? Ou seja, eu não precisaria de nada disso para conseguir as medidas. Porque agora a gente começa a misturar um pouco o que a gente falou. Não é só saber seno, cosseno e tangente, é você começar a perceber que eu preciso ter aqueles conhecimentos geométricos, medidas de ângulos, senão o exercício trava aqui. Esse exercício, quantos triângulos você vê nesse desenho que você está aqui de frente? Vai. Quantos triângulos? 3. 3. Quem vê 2 só não realiza o exercício. 3. Por quê? Tem o pequeno, tem o médio e o grandão. Estamos estudando o triângulo retângulo. Dos 3, quantos são retângulos? 2. 2. O pequenininho e o grandão. Este do meio não é retângulo. Então não vem aplicar nada que você aprendeu aqui, Pitágoras, seno, cosseno e tangente, esquece. Nesse não. Agora eu posso aplicar neste e posso aplicar neste grandão. Porém, antes de aplicar, é possível encontrar algum ângulo nesse triângulo, sim ou não? E qual? Sim. Sim. Qual que eu poderia achar aqui, nesse desenho? Ângulo? Esse aí de cima? De cima, aqui, 30. Tudo bem. Seria um, mas não é esse que eu quero ainda. Mais um. Esse que complementar 70? Suplementar a 60. Este, dá para achar? Porque esses dois somados vão dar quanto? 180. 180. Se aqui é 60, é algum segredo você descobrir esse para mim? Eu descobriria facilmente que esse ângulo é quanto? 120, porque somado a esse tem que dar 180. Ao descobrir esse, você não consegue descobrir o cara lá em cima, desse triângulo médio? Você vai ter aqui 120 com 30, 150. Falta quanto para 180? 30 graus. E olha lá o que eu queria para você desembaçar o exercício. Ângulo de 30 aqui, ângulo de 30 aqui que eu achei. Dois ângulos iguais. Novamente é um triângulo o quê? Isósceles. Se é isósceles, tem dois lados iguais. Este lado é 200, o cara te deu. Você pode concluir que este lado também é 200. Porque o triângulo é isósceles. Perceba como clareia o exercício. Agora ficou fácil, mas toda a primeira parte era você visualizar ângulo e visualizar um triângulo isósceles. Porque agora, teu exercício mora somente no pequenininho aqui, que é um triângulo retângulo. Só que você não precisa ver mais nada.
Por quê? Se você tem 200 aqui, 200 é a hipotenusa. X é o cateto oposto. Se eu quero achar x, seno de 60 graus é o cateto oposto x sobre a hipotenusa 200 que eu encontrei porque eu vi um triângulo isósceles. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 200. Simplifico, aqui dá 100, aqui dá 1, multiplico em cruz, x igual a 100 raiz de 3. E y, cateto adjacente a 60, 200 é hipotenusa, cosseno de 60, cateto adjacente y sobre a hipotenusa 200. Cosseno de 60 é meio, igual a y sobre 200. Multiplica em cruz, 2y é 200. Y é 100. Resposta. Tá aí, gente. O brilhantismo. Tá começando a perceber que aí a cobrança não é só da aula, né? Ângulo suplementar. Visualização que tem dois ângulos iguais, ela é isósceles. Então eu transfiro a medida aqui para cá. E aí eu concluo alguma coisa. Os exercícios vão começando a ficar mais sofisticados um pouquinho. Esse daqui já tem que recorrer, olha bem, ó, na página 72, porque o ângulo aqui é 34 graus. Ó. Por isso que eu disse, a gente não está aprendendo uma coisa nova, não só está mandando, ó, a partir de agora, 30, 45, 60, é obrigação tua. Eu não sou obrigado a te dar tabela nenhuma. Se eu te der um valor desse, aí eu sou obrigado ou te passar os valores ou te fornecer uma tabela para você procurar. Mas aqui, ó, tem uma historinha. Aí começa a utilização disso para tentar descobrir alguma coisa. O tronco de uma árvore media 14 metros e era perfeitamente vertical. Vertical, ângulo de 90. Durante um temporal, um raio atingiu o tronco e o partiu, de modo que a parte superior passou a formar um ângulo aproximadamente de 34 graus com o solo. A que distância do solo o raio atingiu o tronco da árvore? Então, a história, né, senhores? Se for analisar aí, ó, existiu uma árvore perfeitamente vertical, um raio veio, atingiu a árvore e aí partiu, quebrou, caiu no chão. Essa parte caiu no chão. E o ângulo aqui formado 34 graus. Pergunta dele é quanto vale aqui. A distância aqui que o raio atingiu, né? A distância do solo que o raio atingiu o tronco da árvore. E aí você não pode esquecer, por isso que aqui, ó, aqui já tem parte de resolução que a gente tira do caderno de professor.
Você não pode esquecer que no início da conversa, a árvore toda media 14 metros. Se ela media 14 metros e aqui eu chamei de X, essa parte que caiu, a árvore não cresceu nem diminuiu. Ela continuou com 14 metros, só ficou quebrada. Então aqui eu posso deduzir que é 14 menos X. 14 era a árvore toda, descontando o X que ficou em pé ainda. Então aí você tem perfeitamente este desenho. X aqui, 14 menos X aqui, e o ângulo de 34 que foi dado no texto. E aí agora a gente vai lá, resolução, e você vai pegar valor lá da página 72. Me ajuda aí que você está com a apostila ou não. Vamos lá, o que você tem aqui, olhando o meu desenho 34, o que X é? Cateto oposto. Cateto oposto. O que 14 menos X é? Cateto adjacente. Certeza? Hipotenusa. Hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa? Seno. Seno de 34 graus é o cateto oposto X sobre a hipotenusa 14 menos X. Eu vou precisar do seno de 34. Não é 30, não é 45, não é 60. Busca lá na tabela para mim quanto vale. Seno de 34. Página 72 lá do caderno de vocês. 0,559193. Nossa. Vamos aproximar o 9 para mais uma casa. Fica 0,56, tá? Aproximando 0,56. É 5,9. Então já aproximei o 9 para mais um. Isso é igual a X sobre 14 menos X. Agora a continha. Quem não gosta de trabalhar com vírgula, eu pelo menos não gosto. Em vez de 0,56, eu vou pôr 56 sobre 100. Já não tem mais vírgula. E esse número é exatamente igual àquele. X sobre 14 menos X. Multiplicar em cruz, dá lá, opa, o que eu fiz? Se eu multiplicar em cruz, dá lá 100x igual 56 vezes 14. Então, deixa eu fazer aqui. 56 vezes 14, 784. Menos 56x. Passo menos 56 para lá, fica mais 156, fica 156x igual a 784. Passo 156 dividindo,
5,02 aproximadamente. Aí, ó. O que seria esse segundo exercício? Certo? E o terceiro? Isabelle avistava o topo de um edifício segundo um ângulo de 35 graus, com um plano horizontal. Após caminhar 40 metros na direção e no sentido do prédio, observou a avistar seu topo segundo um ângulo de 45 com um plano horizontal. Sabendo que a altura da Isabelle é 1,70, calcule a altura aproximada do edifício, aproximada. E de novo apareceu um ângulo de 35, talvez você precise ir lá na tabela. O ângulo de 45 eu não precisaria da tabela. E depois tem bem uma pergunta só para você fazer uma observação no que você tem que rascunhar de desenho. Se Isabelle caminhar mais 50 metros na mesma direção e sentido, avistará o topo do edifício segundo um ângulo menor ou maior que 60 graus. Bom, vamos lá. Simular aí um desenho, aí, um rascunho. E o chão. Aqui o prédio. Vou pôr Isabelle aqui. Ela observou aqui o topo do prédio inicialmente, sobre um ângulo de 35 graus. (35 graus). Aí ela caminhou 40 metros em direção ao prédio. Caminhou em direção e sentido ao prédio. E conseguiu enxergar o mesmo topo aqui, só que agora sob um ângulo de 45 graus. Simulando aí. O que eu sei é que ela caminhou 40 metros. Então essa distância aqui, 40 metros. Testa. Sabendo que a altura de Isabelle era 1,70, por isso que eu deixei esse espacinho aqui. Qual seria a altura do prédio? Bom, a altura do prédio vai ter, querendo você ou não, 1,70 m da menina. Essa medida aqui, ela não cresceu caminhando 40 metros, nem diminuiu. Então essa distância aqui sempre é 1,70 m. Mas, além do 1,70, uma medida aqui que eu vou chamar de x. Preciso achar x. Aí a altura do prédio é x mais 1,70. Bom, gente, eu vou ter que usar algo, visualizar algo que eu usei na aula e que eu precisei ficar aí falando, instigando vocês. Alguém visualiza algo importante aqui, que só esse 40 aqui, esse x, eu não vou conseguir nada. Vou ter que visualizar algo mais. E a gente usou na aula de hoje.
descobrir esse triângulo, pode experimentar a 45? Que é 45? E aí você consegue falar o quê? Que é um triângulo isósceles. Isósceles. E aí você consegue transferir x aqui para baixo. Se você não vê isso, gente, você não resolve o exercício trava. Você tem que ver que aqui é 45, que a soma tem que dar 180. Aí você consegue enxergar que este lado é igual a este, porque esse triângulo vai se passar a ser isósceles. E aí você pode dizer para mim que essa medida também é x. Porque aí, ó, nesse triângulo grandão, que é retângulo, x é um cateto oposto. E 40 mais x é um cateto adjacente. Perceberam? Se eu não tivesse esse x transferido para cá, eu não conseguiria aplicar nada. E aí, ó, cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente do ângulo de 35 graus lá. Opa, o que eu estou fazendo? Tangente de 35 graus lá é o cateto oposto x sobre o cateto adjacente 40 mais x. E aí vai lá na tabela da página 72 e visualiza para mim tangente de 35 graus. 0,70. 0,7000. 0,7, né? É igual a x sobre 40 mais x. 7 décimos é igual a x sobre 40 mais x. Multiplica em cruz. 10x é igual a 280 mais 7x. Sete passos para cá, fica 3x igual a 280. X é aproximadamente, não vai dar conta exata, 280 dividido por 3. 93,3333. 33. Mas, né, isso daqui não é a altura. A altura do prédio pedida seria isso mais 1,70. Vamos arredondar para não ficar essas vírgulas aí. Vamos pôr aqui 3 já. Aí vai dar até conta exata. Quando eu somar com 1,70, vai dar 0 aqui, sobe 1, 4 e 1, 5. 95 metros aproximadamente. É somar aqui esses 93,3 com 1,7. Agora a última, o item B, né? Esse seria o item A.
item B consiste aqui também de você procurar lá na tabela para sacar. Ele fala o seguinte, ó. Se Isabelle caminhar mais 50 metros na mesma direção e sentido, ela está aqui, agora ela vai caminhar mais 50 metros aqui. Avistará o topo do edifício segundo o ângulo menor ou maior que 60. Então o ângulo vai aumentar. Então a gente vai pegar só esse pedaço do desenho aqui. Aqui, aqui. Vou aumentar mais um pouco, vai. Simulação está aqui, 45. Detalhe, você já tem a medida aqui, ó, 93,3. Aí ela vai caminhar mais 50 metros. Então aqui também, né, gente, olha, 93,3, tá? Aqui, essa medida aqui é igual a essa daqui. Então tinha 93,3 pelo que a gente calculou. Você mandou 50, tira 50 daqui, dá 43,3, faltando aqui. E a pergunta é, esse ângulo aqui ser maior ou menor que 60? Bom, como é que eu vou conseguir esse ângulo? Ó? Isso daqui é o cateto oposto, 93,3. Isso daqui é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente seria a tangente do ângulo, que para nós vai ser 93,3 cateto oposto sobre o cateto adjacente, 43,3. Fazendo essa conta, novecentos 33 dividido por 433 dá 2,154. Então, a tangente do ângulo aí, ó, 2,154. E aí na tabela você vai achar qual que é a tangente que mais se aproxima de 2,154. Vai lá na tabela. Tangente agora. 2,65 para 66 graus. Aproximadamente 65 graus. Se a pergunta era, né, segundo ângulo menor ou maior que 60, com certeza eu posso dizer maior. Certo? E, gente, isso é o que eu tinha para vocês hoje. Semana que vem é prova. Prova é semelhança e relações métricas do triângulo retângulo. Isso daqui ainda não vai cair, fica para a próxima prova lá. Seno, cosseno, tangente, lei dos senos, lei dos cossenos, que a gente vai ver a próxima aula. E aí encerra até também o bimestre de vocês. Gente, faço a prova, faço as trilhas direitinho. E semana que vem, boa prova.